Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente vai mergulhar num texto bem denso. O capítulo 13 da Carta aos Romanos, ou Romear, como o nosso material de origem chama. Exato. E as fontes são de um estudo com uma perspectiva hebraica. Isso. E a missão aqui é entender a jornada que o autor propõe. Ele começa, com a nossa relação com as autoridades, depois eleva para a lei do amor e termina com um chamado quase de urgência. É uma construção em 3 atos, basicamente. Então, vamos desempacotar isso. A primeira parte, sobre se submeter às autoridades, parece a mais simples, né? Pague seus impostos, respeite as leis. Parece, mas não é. A fonte já chega adicionando uma camada que muda tudo. Não é tão simples quanto faça o que mandam. De jeito nenhum. E o que é fascinante é que a fonte já estabelece um limite para essa submissão. Ela não é cega. Certo. Para provar isso, o autor cita Isaías: ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal. Então a submissão vem de outro lugar. Exatamente. Ela vem de uma consciência renovada, não só do medo da punição, sabe? A ideia é que a ordem civil foi estabelecida pelo Criador, mas a nossa consciência, alinhada a ele, é o filtro final. Entendi. Então a obediência civil é um reflexo de uma ordem interna, mas essa mesma ordem interna te impede de obedecer quando o que é pedido vai contra um princípio maior. Isso. É uma obediência consciente, não servil. E falando em obrigações, o texto faz uma transição genial. Ele sai da dívida de impostos para outra dívida. Uma que, nunca se paga. A do amor. Essa transição é fantástica. Agora, a maioria das pessoas ouve o amor cumpre a lei e pensa que é uma carta de alforria, né? Que não precisa mais seguir as regras antigas, mas a fonte aqui vira isso de cabeça para baixo, certo? Vira completamente. E esse é talvez o insight mais crucial do estudo. A fonte argumenta, com base nas notas, que o amor não substitui os mandamentos da Torá. Não substitui. Pelo contrário, o amor é a motivação, a atitude correta para cumpri-los. É o motor, não a anulação. Ou seja, ele na verdade reforça a lei em vez de cancelá-la. O amor se torna o porquê por trás do não matarás, por exemplo. A gente não mata porque ama. Precisamente. O autor usa os exemplos do próprio Shaul ou Paulo para mostrar isso. O amor não é um atalho, é a conclusão, o propósito final de uma vida orientada pela Torá. Ok. Então a gente tem essa base de ser um bom cidadão e esse motor interno do amor. Mas o texto não para aí, né? Não, ele acelera. Ele termina com essa sensação súbita, quase chocante, de urgência. Parece um despertador tocando. Por que essa pressa toda? Porque a metáfora central é que a salvação, a redenção final, está mais próxima do que nunca. A noite deste mundo está passando e o dia do reino que está por vir se aproxima. Por isso, chamado para despertar do sono. Não dá mais para viver de forma displicente? Exato. O tempo está acabando. E a instrução prática para esse despertar é lançar fora as obras das trevas e vestir a armadura de luz. Então não é só ser bom de um jeito vago. A fonte está dizendo para a gente literalmente vestir os mandamentos como uma armadura de proteção. É uma imagem muito mais ativa do que eu esperava. É uma imagem poderosa. Um talit é um manto de oração, um símbolo físico dos mandamentos. A ideia é que, nesse fim dos tempos, a proteção não vem de armas do mundo, mas de se envolver ativamente com os preceitos divinos. Certo. E a fonte conclui que o ato final de vestir essa luz é, na verdade, revestir-se de Yahshua HaMashiach. Ele é a personificação dessa luz e a armadura definitiva. Uau, então, o que tudo isso significa no fim? A gente começa com uma instrução cívica, quase burocrática, e termina com um chamado cósmico para vestir uma identidade espiritual como proteção. É uma jornada e tanto para um único capítulo. É uma visão que conecta o nosso comportamento prático do dia a dia a uma motivação espiritual muito profunda. E há uma esperança futura. As pequenas ações refletem uma grande expectativa. Exato. E a fonte termina com essa ideia de revestir-se, como se fosse uma roupa. Isso me deixou pensando, sabe? Se a identidade espiritual é algo que se veste ativamente todos os dias, quais seriam as pequenas escolhas, os pequenos atos envolvidos nesse gesto, para além da simples crença passiva?